turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro, a revista eletrônica semanal que leva para dentro da sua casa e da sua boleia os principais assuntos do mundo do transporte, da logística, curiosidades, enfim, cardápio completo para você. E turma, sempre agradecendo por demais a todos vocês que nos acompanham na telinha e também para a turma que está sempre ligada conosco nas redes sociais. Eu sei que você já está sempre ligado conosco aqui no Brasil Caminhoneiro no Instagram, né? Obrigado pela beira. Mas compartilha com a turma da transportadora, seja você que está na carga ou então no transporte de passageiros, dá uma repercutida nas nossas redes sociais. É sempre legal receber gente nova, então passa pra turma aí, @Brasil Caminhoneiro e peça pra galera daquele triplo C, curtir, comentar, compartilhar, beleza? Sabia que eu podia contar contigo. Então, sem mais delongas, confira o que nós preparamos no programa de hoje só pra você. Segurança nas estradas. Francisco Garonci traz uma reportagem completa falando das principais causas de tombamento de caminhões nas rodovias. Ele ouviu especialistas e vem com dicas de ouro para evitar que esse tipo de acidente aconteça contigo. E nós fomos acompanhar uma turma que acelera forte. Não no acelerador, mas no controle remoto, comandando essas miniaturas que parecem caminhões de verdade. A pista, o caminhão e os acessórios são todos na escala 1/14. Gente, matérias exclusivas especiais só para você. E antes do nosso intervalo tem o Giro de Notícias. Pesquisa divulgada pelo Instituto Gasola by Next aponta que em 5 anos o biodiesel ficou 98% mais caro. Isso começa a impactar frotistas e transportadoras. Já o diesel comum registrou no mesmo período alta de 57%. Essa elevação ocorre no momento em que o percentual obrigatório de mistura também cresce. Você sabe, desde agosto, o Brasil passou a adotar 15% de biodiesel no diesel comum. Segundo especialistas, embora o biodiesel possa ser fabricado a partir de diferentes matérias-primas, a indústria ainda depende muito do óleo de soja, que nesse mesmo período enfrentou períodos de alta por conta da demanda e também fatores climáticos, deixando o biocombustível muito mais caro do que o diesel comum. E depois de quase 2 décadas de promessas, a ferrovia Transnordestina, que liga o interior do Nordeste aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco, começou a operar suas primeiras locomotivas em fase de testes, após sinal verde dado nessa semana pela ANTT. O trecho liberado tem 679 quilômetros e está localizado entre os municípios de São Miguel do Fidalgo, no Piauí, e Acopiara, no Ceará. Nessa etapa, as composições com 2 locomotivas e 20 vagões devem transportar grãos, algodão, minérios, gesso e contêineres, movimentando até 1 milhão de toneladas por ano. Agora sim, vamos correr lá na Copa, pegar uma água, um cafezinho, cavalo, mas o intervalo é curtinho, é igual coice de porco, não vai muito longe não, porque já já eu tô de volta. Brasil Caminhoneiro. Brasil Caminhoneiro. Não falei que a pausa era rápida? Já estamos de volta e ele já aparece aqui no meu espelho retrovisor, ticando o farol alto, jogando seta para a esquerda, pedindo passagem. É o nosso repórter especial Francisco Garonci que vem trazendo um assunto importante e que vale para todo motorista, seja para você que está no toco do truque, na carreta e até para a galera das 40 janelinhas. A Polícia Rodoviária Federal vem alertando todo mundo sobre o aumento de casos de acidentes envolvendo tombamento de caminhões.
E o Garonce foi para a estrada, conversou com profissionais do volante, especialistas em segurança e traz para a gente um balanço completo das principais causas desse tipo de acidente e como evitar que uma ocorrência dessa aconteça contigo. Garonce, canhota liberada, solta a matéria, meu irmão! Segurança é aqui. Bom dia, Riquete, turma do Brasil Caminhoneiro. Hoje o nosso ponto de parada é a rodovia Regis Bittencourt. Estamos aqui no quilômetro 294, na altura de Itapecerica da Serra, em São Paulo. E o que nos chama a atenção é isso aqui, ó, a estrada praticamente parada. Esse é um trecho que tem muitas subidas, descidas, curvas bastante fortes e um tráfego intenso de caminhões. Mas vocês sabem por que estão todos esses parados aqui? É por conta de um sinistro que tem chamado muito a atenção dos responsáveis pela administração da rodovia, que é justamente o tombamento de caminhões. A 3 quilômetros daqui, aconteceu agora há pouco mais um tombamento de caminhões. O resultado é esse daqui, estrada praticamente parada, mesmo tendo uma equipe de prontidão para atender imediatamente esse tipo de sinistro. Esse tem sido um dos principais motivos de congestionamento por essa região aqui. E nós vamos entender juntos o que leva a acontecer o tombamento e, principalmente, o que o estradeiro tem que fazer para não se envolver nesse tipo de problema. São vários fatores que podem fazer com que um caminhão tombe. Dentre eles, o excesso de velocidade, o sobrepeso, má distribuição da carga, freadas bruscas e até mesmo uma pista molhada. Existe um fator que pesa mais do que todos os outros. É a pressa. A pressa de chegar, de entregar, de voltar para casa. A pressa que faz o caminhoneiro correr mais do que devia e esquecer que o equilíbrio é parte da segurança. E para entender de fato o que esses tombamentos causam no dia a dia das rodovias, nós viemos até aqui conversar com a Sirlene Nadovic, ela que é coordenadora de operações e responsável pela segurança viária da concessionária que cuida desse trecho aqui. Sirlene, você que está no dia a dia da operação, né? Quais são, assim, realmente as principais causas do tombamento? A principal causa dos tombamentos na rodovia está relacionado ao fator humano. O fator humano está relacionado ao comportamento do usuário. O usuário que muitas vezes não respeita a sinalização de trânsito, muitas vezes ao desrespeito da sinalização de trânsito, a distração ao dirigir. E também outro ponto muito importante está relacionado à manutenção dos veículos, principalmente no sistema de freios, a manutenção periódica que durante as ações de segurança, educação no trânsito que nós promovemos, fica muito claro que esses são os pontos principais dos tombamentos. Agora, o tombamento, ele realmente gera um estresse tremendo para todo mundo, é risco para todo mundo, né? Quais são, assim, as piores consequências para a rodovia quando acontece? O principal impacto são os congestionamentos e principalmente os riscos aos demais usuários que estão trafegando pela rodovia. Eu estou fazendo essa linha de Guarulhos a Curitiba, já vai fazer 2 anos agora em janeiro faz 2 anos. É impossível de que eu vou e volto que não pare no trânsito. 70% do trânsito é tombamento, é acidente. E a gente, por experiência própria, já não somos perito, mas vivendo em cima disso aqui 24 horas, 90% vão botar assim, a culpa é o celular. É mesmo? Eu aposto com o senhor, porque a gente está vendo sempre celular para cá, no telefone. Quer dizer, rouba a atenção do cara. É verdade. E lembre-se, sempre que há tombamento, é maior o risco de roubo e saque da carga. E aí, o número de vidas envolvidas acaba sendo muito maior. Por isso, não tente agir sozinho. Ligue para os números da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e peça apoio.
para que uma situação que já é grave não se torne uma tragédia ainda maior. Então anote aí as dicas de ouro para você não ser vítima de um tombamento na rodovia. Em primeiro lugar, excesso de peso jamais, porque o caminhão e a rodovia não foram feitos para isso e não vão aceitar. Faça a manutenção da sua suspensão, tenha certeza que o seu freio está funcionando, calibre bem os pneus. Tudo isso faz parte da sua segurança para você poder ir para a estrada. Antes de uma curva, reduza a velocidade em pelo menos 10 km por hora abaixo da velocidade máxima para aquele trecho. E em último lugar, mas o mais importante, cuidado com aqueles que estão tirando a sua atenção. Celular ao volante, nem pensar, porque você acha que está acompanhando tudo, mas é naquele momento de iniciar a curva que você talvez não tenha mais tempo de reagir. Esses ladrões de atenção podem acabar roubando a sua vida. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui no Garonce. E agora é com você, Riquete, que sabe que o segredo da estrada é o equilíbrio para manter o bruto e a vida de pé. Segurança é aqui. Valeu, Garonce, aquele abraço e parabéns pela reportagem. Só mais uma recomendação aí, viu, parceiro? Quando você acessar um retorno ou então uma rotatória e de repente perceber uma placa lá indicando 40 km por hora como velocidade máxima, lembre-se que aquela informação é para o pessoal do carro de passeio. Para quem está num baú, num tanque, num ônibus, a velocidade máxima não pode exceder a metade daquilo que está sendo determinado como velocidade máxima, ou seja, 20 km horários. Isso é muito importante para que você mantenha a sua integridade da carga e também das pessoas que estão dividindo o tapete preto com você. Legal? E a gente continua agora num tapete preto para lá de especial. Nós vamos falar de uma galera que todo final de semana se reúne no interior paulista, só que ao invés de levar os cargas pesadas, eles vão com os caminhões menores, na escala de 1/14. Gente, são caminhões que não perdem em nada por um cargueiro de verdade, viu? E a turma se diverte naquela pista, claro, sempre respeitando aí, ó, o outro colega que está lá com o caminhão dele também e fazendo também aquele respeito que a gente sempre espera que as pessoas tenham no tapete preto. O Jason, que já está ali com o controle remoto brincando com o caminhãozinho dele, acabou de fazer uma matéria especial pra gente e que nós fazemos gosto de dividir com vocês. Ô Jadson, larga o controle remoto, aperta o play que eu também quero ver a reportagem. Vamos nós! Estamos em Jaguariúna, no interior paulista, conferindo um encontro que reúne iniciantes e veteranos. Tem quem colecione réplicas de caminhões históricos e modelos atuais. Tem até máquinas usadas na construção civil. O que essa turma tem em comum? A paixão pelos caminhões. E por conta disso, se reúnem para pilotar, mostrar, trocar experiências. Só que numa versão de pesados em miniatura. Mas com o mesmo sentimento que temos pelos possantes em tamanho real. No dia a dia, ele não lida com o transporte nem com o caminhão, mas você é engenheiro de produção, né, Rodrigo? Engenheiro de produto. Rapaz, de onde veio a paixão aí por caminhões e também por você controlar esses bichão tudo aí no controle remoto? Então, a prática desse hobby faz uns 5 anos que eu entrei no hobby, né? E daí não quis sair mais, né? Porque é a nossa válvula de escape, né? É uma paixão muito grande pelas miniaturas de caminhões, né? E nós fazemos questão de valorizar, né? Fazer homenagem ao segmento, aos caminhoneiros, né? Que movem o Brasil, né? A paixão toda veio por conta do meu pai. Meu pai é caminhoneiro a vida inteira, cheguei a ter empresa de transporte também, mas a paixão veio desde criança por conta do pai mesmo. E hoje é só o hobby mesmo. Essa é uma alegria muito grande, a vontade de você
desenvolver miniaturas que são realistas, né? Isso não é um brinquedo, isso é uma escala, né, de um caminhão 1:14 que foi desenvolvido, né? E aí a gente vai colocando os acessórios, rodas de alumínio, igual realmente um caminhão, né? Uma carreta escala 1x1. Todos os caminhões são na escala 1x14, ou seja, tudo aqui é 14 vezes menor do que o seu tamanho real. Os caminhões contam com receptor, transmissor, motor elétrico e controlador de velocidade. E olha só, contam também com servos para direção e bateria recarregável. Essa paixão pelo controle remoto começou como um brinquedo e rapidamente evoluiu para um hobby técnico e competitivo. É tudo como se fosse uma escala de verdade. Ele tem um cardan, os cardãs são de metal, né? Sistema de fecho de mola, sistema de eletrônico, farol alto, farol baixo, seta, pisca-alerta, sistema de luz interna. Tem uns que nem como essa carreta aqui, ela tem até painel digital de LCD. E se você reparou, gente, ele é tão caprichoso que ele fez uma réplica, né, de uma edição especial, né, do Heróis da Estrada, e que foi lançada na época da pandemia, né? Tá aí você fazendo também aí uma reverência, um tributo aos irmãos da estrada que na época da pandemia, se tornaram verdadeiros soldados para manter esse país abastecido, né, Jean? Oh, maravilha, isso aqui é uma alegria para nós e muitas vezes a gente vê um caminhão desse na estrada e lembra do nosso em escala 1x14, você fica todo feliz e isso aqui é um reconhecimento de quanto o transporte por caminhão, transporte das altas estradas são interessante e excelente para o nosso Brasil aqui. Esse daí tem o motorista e o ajudante. Esse é o ajudante. Enquanto o motorista conserta o caminhão, o ajudante faz a alimentação na cozinha. Esse chapa aqui é dos bons então, hein, mano? Esse daí tem que trabalhar. Nos anos 1960, 1970, houve os primeiros modelos simples, boa parte movidos a pilha. Mas com a chegada da eletrônica, o aprimoramento dos motores e das baterias recarregáveis, esses modelos foram ficando cada vez mais sofisticados, potentes e realistas. E hoje existem desde modelos prontos para brincar até réplicas muito fiéis que reproduzem pintura, cabine, suspensão, parecem caminhões de verdade. Mas virou um negócio aqui que é coisa séria, né? Que a gente pensa que é brincadeira tudo, mas você vê, tem toda ali uma regulamentação de trânsito, você tem balança, posto da polícia, a gente vê que o pessoal tem um respeito legal, né? Por cada um dos veículos que estão trafegando ali também, né? Isso, a balança, por exemplo, todo mundo tem que passar pela balança, a gente no final do dia consegue saber quanto foi transportado, né? Pesado ali nessa balança, tem toda a pista com sinalizações. Então o pessoal tem que respeitar, senão toma gancho aí da polícia. Quem quer entrar? Normalmente o pessoal já compra um equipamento desse que a gente sabe que não deve ser muito barato. Ou a turma vendo aqueles brinquedos mais convencionais, vai pegando a manha para poder vir depois para um desse daqui. Hoje você tem para todos os bolsos, digamos assim, né? Você tem kits que você compra e você mesmo monta. Tem também o pessoal que constrói aqui no Brasil artesanalmente, né? Então, de alta qualidade, hoje em dia o pessoal consegue trazer muito realismo. E tem também equipamentos que, digamos, que é totalmente de metal, então acaba tendo um custo maior e a complexidade também vai sendo maior, né? Cada um daqueles Volvos ali é em torno de 40 mil o custo para chegar naquele nível, porque ele tem tudo que é possível estar nele, né? Tu pega mais a prancha também, é em torno de uns 20 mil. Então, você brincando aí, já dá uns 70 mil reais, um conjunto inteiro com prancha, 2 caminhões. Mas aí a gente está falando de caminhões importados, então esse que eleva o custo, né? Mas a gente tem caminhões que você consegue, a partir de 3, 5 mil, você já consegue fazer belíssimos caminhões. As maquetes são chamadas de diorama.
E elas representam uma cena completa através de um ambiente detalhado e realista. Cada caminhão conta com um recurso diferente. Não existe um caminhão igual ao outro. Tanto o cavalo como a carreta são customizados. Algumas cabines são feitas sob encomenda, de forma artesanal. Olha, é difícil escolher o caminhão mais bonito. Alguém na família é estradeiro? Sim, eu tenho primos que são caminhoneiros. Meu pai foi durante 60 anos, então não conheço, mas a gente sabe como é que funciona bem essa parte. Boa. Eu vi uma miniatura de LPzinho lá, aquele ali deve ser da época do pai, né? Sim, ele tinha uma foto dele em 62, é um caminhão 58, e aí eu tive a ideia de fazer uma réplica. Aquele caminhão era o do teu pai, então? É um caminhão que era dele, é um LP 321 58, ele tirou a foto em 62, aí essa foto estava guardada em casa, eu vi. Eu falei, não, eu vou pedir para uns amigos que são bons nisso, fazer um igual. E aí cada um fez uma parte e ficou perfeito. Ele adorou a hora que ele viu o caminhão. É a chamada brincadeira de adulto, né? Exatamente. Porque criança não tem nenhuma com controle aqui. Não. É só homem barbado mesmo. Agora, Rodrigo, apesar do pessoal entender muitas vezes que isso é uma brincadeira, é um equipamento caro, porque até mesmo, por exemplo, esse controle é o mesmo que o pessoal utiliza para poder... de drone, né? Drones, sim, exatamente. É o mesmo rádio que serve para controle desses equipamentos. Agora você comentou, né, que a maioria da turma vem por paixão e principalmente pelo respeito pelos caminhoneiros, né? Exatamente. Agora, caminhoneiro de verdade mesmo aqui, acho que deve ter uns 2, 3 se tiverem, né? Sim, tem robistas caminhoneiros, né? Aqui, se não me engano, deve ter uns 2, né? Mas a maioria são pessoas que trabalham fora do setor. Agora, tem esses caminhoneiros que ensinam vocês a fazer manobra, porque eu vou te falar, rapaz, você fez uma manobra ali de sair que tem um monte de caminhão estacionado ali no pátio, que tem muito estradeiro profissional que não consegue fazer, viu? É uma manobra difícil, a gente vai pegando as manhas, né? É um desafio. Aqui tem retroescavadeira, tem escavadeira, quer dizer, linha completa amarela para construção civil é contigo aí, né, Rivanil? Então, na realidade, assim, é um sonho desde pequeno a gente construir as máquinas, né? Comecei nos caminhões e hoje, graças a Deus, aí de estar conquistando o sonho de construir uma escavadeira, uma pá carregadeira, né? E deixar os caminhões um pouco de lado. Legal. Você era aquele tipo daquele guri que era meio professor Pardal, pegava, juntava ali umas latas de sardinha, outro tipo de lata, separava um pedaço de madeira para poder fazer os próprios brinquedos, né? Também, juntava, como é que se diz, aqueles carretel de linha, e cortava os carretel e fazia os ônibus e as latinhas de sardinha para fazer os carrinhos, né? E assim a gente vai, como é que se diz, vai realizando o sonho hoje de poder construir as miniaturas rodando no rádio controle. Boa. Faz muito tempo que você começou a fabricar essas máquinas. Rapaz, a gente olhando assim, parece que de verdade, é na escala mesmo proporcional a uma de verdade aí, né? Ela funciona igual todas as de verdade, tá? É que na realidade tem as industrializadas e as artesanal que faz o mesmo serviço, né? Mas isso eu já venho no hobby, antes de partir para o truque modelismo, eu praticava o hobby do aeromodelismo. Sei. Aí depois eu parei e parti para o truque modelismo, né? Mas as máquinas funcionam igual as reais. Para muitos, a miniatura não é apenas um brinquedo. É engenharia em pequena escala, é artesanato, é convivência social. Por aqui, essa galera troca conhecimento, peças e também histórias. São raros, bem raros, os cursos específicos para pilotagem de caminhões de radiocontrole. Geralmente o aprendizado acontece assim, em encontros, oficinas, lojas especializadas ou então workshops promovidos por organizadores. Tava vendo umas imagens que o Kaique tava fazendo de cobertura ali na curva, eu falei, ué, de onde nós gravamos isso daí? Falei, gravei agora aqui, parece um caminhão de verdade, né? Assim, dependendo do ângulo que você pega, você não sabe se é de verdade ou se é de mentira, né? Principalmente quando não tem ninguém atrás e tal. Então, esse que é o bacana do hobby, né? Você tentar trazer o máximo de realismo. A nossa escala é 1/14, então é 14 vezes o tamanho de verdade. Então, se você pegar o pneu de borracha, se você tirar a medida ali,
multiplicar por 14, vai dar exatamente o tamanho do caminhão de verdade, né? Então é isso que é o bacana do hobby. Estão mudando já de 10-0 em muito evento aí fora, então, né? Sim, sim. Hoje eventos que nem esse aqui, eventos que nem lá em Ribeirão, são eventos que chamam a atenção no mundo inteiro, né? O Brasil está cada vez mais evoluindo nesse hobby, é um hobby novo aqui, que nunca foi muito divulgado, e agora vamos tentar, né, a gente, né, com a parceria de vocês aí, a gente tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tem vários tamanhos de caminhão. Esse daqui é o menor caminhão que existe, ó, é uma escala 1/87, ele funciona no controle remoto. Tem seta, buzina e ainda desengata a carreta atrás. Mas o pessoal que quer começar no truque modelismo, existe kits aí iniciais em torno mais ou menos de 5 a 6 mil reais. E existe muitos profissionais excelentes no Brasil que conseguem montar, por caso você não consiga montar, né? Existe amigos aqui profissionais que montam, que fazem a pintura e entregam o caminhão pronto para você. Tá aí, você que quiser, né, vir para o mundo do truque modelismo, tá aí a dica do Jean. Começa com um kit desse aí, você vai evoluindo, melhorando um cargueiro desse aí, ó. E quem sabe você não pega tanto gosto que o Jean, ó, já tava consultando, né, para poder tirar a categoria D, e aí quem sabe vai virar aí, ó, um carreteiro pelas estradas do Brasil, né, Jean? Rapaz, eu acho que eu vou ficar nesse truque mesmo, que é mais barato que o grande, hein? Por cá, o motorista precisa seguir o fluxo, respeitar a sinalização, não pode comer faixa, ultrapassar em local proibido, nem pensar. Do detalhe da pintura ao ajuste da suspensão, esses caminhões em miniatura reúnem técnica e também afeto. Em Jaguariúna, o encontro mostra que, mesmo em pequena escala, a paixão por caminhões também é grande. Bacana, né, turma? Olha, nenhum caminhão é igual ao outro, todos eles são personalizados. Agora, o que me chamou muita atenção é o preço da brincadeira desse hobby aí, viu? Porque cada caminhão desse daí, ó, parte do valor mínimo de 5 mil reais e aí o céu é o limite. Um desses caminhões que nós encontramos ali, só para você ter uma noção, custa mais do que um carro popular 0 km. Você tá doido? Você vai encarar esse hobby mesmo, Schwartson? É? Então tá bom, meu irmão, tá bom. Onde você pensa que vai, guri? Senta aí que o Brasil Caminhoneiro ainda não acabou. Tá na hora do papelzinho do Riquete. Como diz o Alberico Sobreira, a nossa sessão Maguila. Manda abraço pra turma que tá completando mais um ano de vida nessa semana. Nosso cinegrafista Kaique Choque ficando mais velhinho, assim como o Tiago Almeida, a Pati Manzo, o Alex Baruco, a Vivi Barcelos, o Ítalo Rodrigues, o Carlos Roberto Ferreira e a Andréia Ramos. Parabéns a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte. Calma aí que o Brasil Caminhoneiro ainda não acabou. Olha aqui no rodapé da tela. Viu? Site do Brasil Caminhoneiro. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E esse quadrado cheio de quadradinhos dentro, que você já cai direto nele e dentro do R7. E por lá, você confere tudo aquilo que nós apresentamos no programa de hoje e muito mais. Ó, tem vídeos, fotos, matérias antigas, bastidores, enfim, um universo completo para você que curte por demais esse mundo do transporte. Feito? Combinado? Espero você por lá. Agora sim, ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro. O pessoal do Fala Brasil aí, ó, já tá chegando. E eu espero contar com a tua audiência sábado que vem, 7 horas da manhã aqui na tela da Record. E amanhã, domingão, não se esqueça, Repeteco do Brasil Caminhoneiro lá na Record News. Beleza? Um grande abraço para todo mundo, fique com Deus, a gente se vê!